Boa tarde, amigos do Bezerra. É com muita alegria que estamos aqui. Meu nome é Valéria. Estou representando a Associação Espírita Fraternidade de Quintão e trouxe hoje como reflexão: o reino dos céus é dos simples. Então, em primeiro lugar, agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de trabalho na seara do Cristo. Então, hoje o nosso tema é a humildade. E eu trouxe um pequeno texto aqui do livro Compaixão, a Sementeira do Amor, pelo espírito de Khalfir Kiran, de Janete de Azambuja Correia. A flor da humildade. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que ninguém é concedida entrada neste reino sem a simplicidade do coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que um homem, para a felicidade de seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, Jesus nos diz que é necessário ser humilde e simples para estar no reino dos céus. Mas quando falamos de humildade, a gente pode vir na mente a ideia de alguém que não tem os recursos financeiros, que se veste com simplicidade, que não tem os recursos intelectuais. Mas, se observar bem, podemos ver alguém com grandes recursos financeiros, cobertos de ouro até, ser humilde. E outro, coberto de trapos, ser soberbo. Por quê? Porque a humildade independe daquilo que possuímos materialmente. Ou as roupas, os acessórios, o nível cultural. A humildade não depende do exterior, e sim é um modo de agir, de pensar. No dicionário nos diz que a humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Então, o humilde entende que há um ser soberano sobre ele e que ele sozinho não vai a lugar nenhum. Ele precisa das outras pessoas, né? Precisamos uns dos outros. Ele não é melhor nem pior que ninguém. Porque para Deus os títulos do mundo não contam. Tanto faz ser um doutor da lei quanto um servo, que para ele é tudo igual. O que vai diferenciá-lo são as atitudes e as virtudes que ele cultivou. E virtudes são trabalho, disposição do trabalho e cessante no bem. E nós temos essas virtudes em nós, porém, temos que desenvolvê-las. E isso é um trabalho árduo, um trabalho de formiguinha, mas que é necessário fazer diariamente transformações nas nossas pequenas atitudes. Então, vou ler mais um pouquinho do texto que nos diz assim: há uma flor nativa dessas pragas terrestres que nasce nos pântanos e nas águas escuras, no meio de extensa floresta, possuindo larga folha arredondada, de aparência majestosa como nenhuma outra, mas cuja corola somente desabrocha ao entardecer. A ela, a Vitória Régia, podemos comparar a humildade. A humildade é o desenvolvimento da modéstia e da simplicidade, da consciência das próprias limitações e do compromisso de amor ao próximo,
passando-se a dispensar qualquer forma de ostentação, a tolerar as limitações e a respeitar a individualidade alheia. Ao desenvolver a humildade, consolida-se a cura emocional, tornando-se o ser capaz de permanecer forte e inabalável, ostentando a envergadura da simplicidade e se mantendo incolume na água escura das ilusões humanas. A sua altivez é tão grande que oferece a beleza de suas pétalas somente ao entardecer, ou seja, leva sua maior oferta de colaboração aos que não compartilham a luz do esclarecimento, ocultando a própria pureza na bruma das tarefas mais simples, igualando-se aos sofredores para que não se sintam alvejados pela sua sabedoria. Poderia renascer em águas cristalinas e resplandecer ao sol, posto que já compreendeu a essência dos verdadeiros valores, mas opta por mergulhar nos pântanos da dor, a fim de aliviar os sofrimentos e assim sorver a verdadeira felicidade, curando as feridas que ninguém quer tocar e enfrentando as espinheiras temidas pelos demais. A humildade tem como primeiro atributo a simplicidade, que se constitui num estado de espírito no qual as dificuldades são encaradas com olhar suave, sem complicações, sem exigências e sem maiores perturbações. Compreende-se naturalmente que tudo no universo se encadeia e que sempre caminhamos para a evolução, pelo desabrochar do amor ou pelo resgate da dor. Além disso, o simples confio que Deus a todos ampara e a tudo provê ao seu tempo, nada havendo a temer, percebem que o lodo é a luz que foi encoberta e que a noite é apenas período de refúgio do sol, louvando ao Pai por todas as dádivas, crescendo com as alegrias e superando-se diante das tristezas. Viver com suavidade é não alimentar preocupação exacerbada com os acontecimentos e permitir-se conectar com os mais elevados pela vibração do pensamento de confiança e paz. É romper em definitivo com as agitações interiores e deslizar pela existência na frequência da fé. É caminhar na noite escura com a lamparina da fé, regenerando-se na assimilação do sentido dos ciclos da conturbação. Então, é essa consciência de pertencimento que nós temos. Sabemos que juntos seremos mais fortes e que ninguém é melhor do que ninguém. Nos complementamos. O egoísta, o orgulhoso, ele crê que só aquilo que ele pensa é o que interessa. Então as coisas têm que ser feitas quando e como ele quer, não importando se vai prejudicar, se vai humilhar alguém. Já o humilde prefere calar-se. Ele não precisa se exaltar, porque sabe que tem que respeitar a opinião do outro mesmo divergente da sua. Assim como ele gostaria que respeitasse. Ele respeita o outro. Porque o orgulho, ele é o oposto da humildade. Ele é um sentimento que leva a um profundo desequilíbrio. Ele desequilibra dentro do universo. Ele nos coloca numa posição desarmônica com as leis superiores. Deus age no universo por nosso intermédio. Devemos, portanto, harmonizar a nossa visão interior com a lei de amor que tudo preside. E lembramos aos orgulhosos que ninguém piora. A lei da evolução, há melhoras infinitas. Então nós estamos aqui neste planeta de provas e expiações para irmos nos burilando e evoluindo. E para que isso aconteça, nós precisamos uns dos outros. No Evangelho nos diz assim,
Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis. Então, se você não é humilde, as virtudes de nada vão valer. Então, nós temos que cultivar essa humildade, combatendo o orgulho e o egoísmo em nós. Não ser mentor de complicações é um processo gradativo e indispensável para a evolução do espírito. Os problemas surgem naturalmente em campo de expiação, mas não devemos agravá-los por intemperança e pela leviandade. Tornar-se brando e acessível é imprescindível à educação pessoal, a fim de proporcionar uma convivência melhor e, consequentemente, uma troca profícua de conhecimentos e sentimentos em todas as oportunidades. O humilde resolve os problemas com cautela e aceita o que não pode mudar, mas o complicador, o soberbo, as agrava com seu descontrole, exigindo soluções impossíveis, superestimando os fatos e se tornando causa de atrito e de sabor. Onde ele se encontrar, será causa de tumulto e portador de reclamações. A soberba é o oposto da humildade, posto que fundamenta no orgulho, no sentimento de altivez, no desejo de ser servido e de ter os seus desejos obedecidos em todas as searas, em detrimento dos interesses demais, produz a cegueira diante da realidade. Ele se acha superior a todos. O orgulhoso está sempre fazendo exigências, desejando ser acatado e respeitado. O humilde nada exige, aceitando o que a vida lhe oferece e buscando a melhoria pelos próprios méritos, jamais esquecendo o caminho que percorreu e o que enfrentou, tampouco menosprezando o que ainda não alcançaram idêntico progresso. O soberbo tenta apagar as lembranças do passado para ocultar a realidade e, sem perceber, diminui o mérito da vitória, pois toda a agrura vencida deve ser relembrada como forma de valorização dos estágios alcançados e como exemplo de superação, para que ainda possam, por limitações similares, jamais devendo ser utilizada para menosprezo desses ou para envaidecimento pessoal. Nesse compasso, muitos perdem o mérito ao se envergonharem do passado ou daqueles que os ajudaram a vencer tais limitações. A humildade é formada também pela gratidão, sentimento desconhecido pelo orgulhoso, pois pensa que tudo deve conspirar unicamente para sua felicidade e bem-estar, como se todos tivessem a obrigação de agir em seu proveito. Então a gratidão tem que preencher o nosso coração sempre. Sermos gratos por Deus nos dar tantas oportunidades e por enviar seus emissários e usar as pessoas que estão ao nosso lado para nos auxiliar em momentos, às vezes, muito difíceis. Então, nós temos que ser gratos. Mas o orgulho, nós sabemos que somos muito imperfeitos ainda, lutamos diariamente com as nossas imperfeições. Se assim não fôssemos, não estaríamos aqui nesse planeta de provas e expiações, né? Então sabemos as nossas dificuldades, mas o que conta é o esforço que fazemos para superá-las. Então, uma das maneiras da gente combater o orgulho em nós e cultivarmos a virtude da humildade é primeiro admitindo que somos orgulhosos. Porque todos nós o somos, uns em grau maior, outro menor, mas orgulhosos ainda todos nós o somos. E é necessário que a gente combata esse sentimento em nós, porque, né, nós já falamos antes, né, que esses sentimentos são as causas de todos os nossos males do coração. Ele nos leva ao sofrimento. Porque o orgulhoso, devido a esse sentimento tão negativo, ele se sente conturbado, né? Ele não consegue se relacionar com as pessoas e não valoriza o que tem, porque nada é o suficiente. Ele se acha
tudo que é dele é o melhor, o que ele faz é o melhor, e nós não sabemos que isso não é verdade, né? Que cada um tem o seu talento e nós temos que reconhecer isso. E que aquilo que eu tenho de talento, talvez você não tenha, mas o que você tem eu não tenho. Então, nós nos complementamos uns aos outros, as nossas diferenças nos completam. Então, não há ninguém mais nem menos. Então, como eu disse, a primeira coisa é nós admitirmos que somos orgulhosos. Depois, começarmos a ter ações, pequenas que sejam, para dissolver este orgulho em nós. Porque nós sabemos que é um trabalho constante a nossa reforma íntima. E o outro não pode fazer o trabalho que é meu, né? Eu tenho que fazer esse trabalho em mim. Então eu tenho que, primeiramente, fazer minha autoanálise, olhar para dentro de mim e ver aquilo que eu tenho que melhorar, aquilo que não está bom, quais são as virtudes que eu tenho que desenvolver e quais as invirtudes que eu tenho que eliminar. Então é um trabalho feito por mim. Mas que cultivemos a humildade. Nós tivemos como exemplo mestre e guia Jesus, que era a humildade em forma de pessoa, que tinha tanta grandeza moral e nunca se envaideceu disso. Nunca se sobrepôs às criaturas por conta da sua perfeição. Ele se deixou nascer num lugar humilde, exatamente para mostrar para as pessoas que o que importava não eram os recursos materiais, nascer em berço de ouro, que as verdadeiras riquezas são aquelas que cultivamos no coração. Ele se deixou açoitar, ser pregado na cruz, exatamente para nos mostrar que nós aqui estamos de passagem e que naquele momento, e às vezes ainda em muitos dos nossos momentos, ainda não sabemos amar verdadeiramente. E ele foi capaz de amar toda a terra. Então ele nos mostrou todo esse tempo exemplos de humildade e da importância que é essa virtude na nossa vida. Então que possamos cultivar a humildade em nós, porque essa virtude que nos aproxima de Deus. E todos nós queremos entrar no reino dos céus. Muito obrigada pela paciência de terem me escutado. Muita paz.